com essa palavra, ok? Gênesis 37, 14 até o 17 diz assim: disse-lhe Israel, é o Jacó, disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Para quem que o Jacó deu essa ordem, quem sabe? Para o José, obrigado. Então o Jacó, o pai do José, deu esse comando para ele: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém, e um homem encontrou a José. O José andava errante pelo campo, estava perdido, e lhe perguntou: o que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Curva a sua cabeça, agora eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, a espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é o nosso alimento, é o alimento para o nosso espírito, é o único alimento para o nosso espírito, é o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é o próprio Jesus, porque no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Senhor, então nós clamamos nessa noite que a tua palavra nos encha, que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra ilumine o nosso caminho. Deus, que a tua palavra faça em nós, cumpra em nós o propósito dela. Em nome de Jesus, Pai, pedimos mesmo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, irmãos, é muito interessante essa história. Ela falou comigo de uma forma assim, muito especial essa semana, porque vocês sabem que esse momento do José é um divisor de águas na vida dele, não é? Porque o José, então, ele vai procurar os irmãos a mando do pai, né, do Jacó. O Jacó manda o José procurar os irmãos para saber como eles estão, se os bichinhos estão passando bem, se eles estão precisando de alguma coisa. E o José então vai. Só que veja bem, o José sabe que ele está correndo um grande perigo, porque a essas alturas, você já leu sua Bíblia, os irmãos do José odiavam ele porque ele era muito amado pelo Jacó. Quem está comigo aqui? Não é? E quando ele começou a contar os sonhos dele, e esse episódio é depois que ele conta os sonhos, a Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Já tinham raiva dele, agora o odeiam ainda mais e não falam mais com ele. Então criou um ódio, criou uma barreira no coração deles, e agora o Jacó, o pai, envia o José para longe de casa, quer dizer, perigoso, porque ele é um garoto e os irmãos são todos adultos, são todos homens. Ele não daria conta de só um, imagina todos os irmãos juntos, e todos o odeiam. Então ele vai para Dotã, arriscando a vida dele, e ali em Dotã, por isso que eu digo que é um divisor de águas para ele. A palavra Dotã, inclusive, significa poço no hebraico. Isso faz você lembrar de alguma coisa que aconteceu nessa história? Não é? Porque foi ali em Dotã que os irmãos do José pegaram ele, arrancaram a roupa que o pai dele tinha dado de presente para ele, uma roupa colorida, com ódio dele, né? Queriam matar, mas o Rúben livrou a cara dele: não mata não, vamos deixar ele aqui nesse poço seco e vamos pensar o que a gente vai fazer. E o Rúben estava procurando uma maneira de tirar ele de lá. A Bíblia diz então que ele colocaram o José num poço vazio, não é? Uma cisterna vazia, deixaram ele lá, irmãos, e lá em cima eles ficaram planejando a morte do José. Pensa se você estivesse no lugar do José, como que a gente vai matar ele, mano? Não é? Você dá uma facada, dá um tiro, estrangula, como que a gente mata? O Judá teve uma ideia: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, porque a gente ganha uma grana, né? Porque se a gente só matar, não vai adiantar nada, mas se a gente vender, a gente ganha um dinheiro. Pensa, ele está ouvindo tudo isso. Irmãos, então é um divisor de águas, porque bem ali, o José é vendido para o Egito. Bem ali eu digo assim, que Dotã é um lugar de tragédia para o José, não é? Mas ao mesmo tempo, eu digo que ali Deus começou a construir a rampa de acesso ao palácio para o José.
Não é? Porque de Dotã ele é levado para o Egito e ele vai começar uma nova história. Então, quando eu li essa história, eu pensei muito na gente, em mim e em você. A gente como José, porque o José é o filho amado. Tem algum filho amado aqui nessa noite? A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, olha só que grande amor tem o Pai por nós, a ponto de nos chamar de filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Então cada um de nós aqui é um José, irmãos, e tem umas pessoas, né? Eu digo assim, o diabo, não é? Querendo nos prender no poço, querendo acabar com a gente, querendo prejudicar a gente. Mas irmãos, é impressionante como que o José, ele vai sair dessa para o sucesso dele. Quem está comigo aqui? Não é? Então, quando eu pensei nisso, eu pensei assim, a gente está falando sobre santificação. A gente está falando isso, a gente está falando que quando a gente entregou a vida a Jesus, a gente se tornou filho. Como que é o nome disso? Como é o nome disso? Eu não ouvi. É justificação. Deus nos considerou justo, Ele nos fez seu filho. Como que um Deus santo pode considerar o Jackson filho dele? Porque Ele me considerou justo pelo sangue do filho dele. Mas a gente tem falado aqui nesses dias que justificação não é tudo. A gente tem falado assim que a santificação é a prova de que nós fomos justificados, não é? Então querer fazer a coisa certa, querer ser santo, querer santidade, é a prova de que nós fomos justificados. Eu não tenho vontade disso, eu não quero saber disso. Então tem alguma coisa errada. Talvez você ainda não foi justificado, ou seja, salvo. Talvez não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, se o Espírito Santo está morando em você, você quer santidade, você quer corrigir os seus caminhos. Tem alguém aqui me entendendo ou não? Então, qual é o nosso tema hoje? O amor, a maior evidência da santificação. Porque assim como a santificação é a prova de que nós fomos justificados, o amor é a maior evidência de que nós estamos sendo santificados. Quem está comigo aqui? Amém? Então eu vou te mostrar como que o José venceu essa situação. Foi só pelo amor, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero que vocês leiam 1 João 4,7 comigo, olha o que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu vou ler de novo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde? E todo aquele que ama é nascido de Deus. Tem algum nascido de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem algum filho de Deus aqui? Então você ama. A maior evidência de que você está sendo santificado é o amor. Agora presta atenção, deixa eu quebrar esse paradigma. Porque, irmãos, quando a gente pensa amor, o que é que você pensa? Buquê de flores, caixa de chocolate, jantar fora. Você pensa romantismo. Irmão, isso é só uma faceta do amor. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não coloca o amor como sentimento. Sabia disso? Sabia disso? Não, a Bíblia não coloca o amor como sentimento. Vamos quebrar isso aqui. Porque quando eu estou falando, como eu estou falando para você que o amor é a maior evidência de que você está sendo santificado, você pensa, ixi, eu não sou romântico. Você pensa, ixi, eu não sou tão sensível assim. Eu não sou tão emotivo assim, eu nem choro. Não é? E eu quero te dizer para você, que a Bíblia não coloca o amor como sentimento, não é? Inclusive, Jesus, todas as vezes que Jesus falou sobre amor, ele usou a palavra ágape. O que significa a palavra ágape? Essa palavra amor, é um amor traduzido pelo comportamento, e por escolhas, e não por sentimento. Jesus nunca colocou o amor como um sentimento, ele colocou o amor como um comportamento e como uma escolha. Inclusive ele disse que o amor é o maior mandamento. Quem lembra disso? O cara perguntou para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele disse, amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento, que é semelhante a este, é amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Uau! Uau! Então, irmãos, isso é muito forte. Então, se Deus tivesse mandado a gente
ter um sentimento por uma pessoa. Olha, tenha um sentimento bom por esse cara que te roubou, esse cara que fez você falir. Sinta por ele amor. Vai dar um abraço nele, um beijo. Irmãos, seria a maior injustiça do mundo. Deus não te mandou fazer isso. Quando ele disse amar o próximo como a si mesmo, ele estava falando assim, para a gente se comportar, porque eu não posso controlar o que eu sinto, não é, a respeito de outra pessoa, mas eu posso controlar e eu posso como eu posso me comportar em relação a. Vou ler de novo. Eu não posso controlar o que eu sinto a respeito de outra pessoa, mas eu posso controlar como me comporto em relação a ela. Então deixa eu ler para você, o que a Bíblia fala sobre o amor. Aí fica bem mais fácil para você entender. 1 Coríntios 13, 4, fala assim, que o amor é paciente. Paciência é um sentimento? Eu estou sentindo tanta paciência por você. Quem já sentiu esse sentimento de paciência? Vou te dizer o que é paciência, irmãos. É a pessoa, por exemplo, você está ensinando uma criança ali, não é? Você está ensinando e ela faz errado. De novo, uma semana, 15 dias. E você continua. Você não está sentindo paciência, mas você continua. Isso é paciência. Quem está me entendendo? A pessoa pisa na bola com você, te magoa, e você dá mais uma chance para ela, e ela pisa de novo, e você dá mais uma chance para ela, e ela pisa de novo. Jesus falou 40, ele falou quantas vezes? 70 vezes 7, 490. Isso é paciência. Quem está comigo aqui? Isso é amor. Isso é sentimento? Não. Então o amor é paciente, o amor é bondoso. De novo, irmão, não tem sentimento aqui. A bondade é o seguinte: eu vou fazer ou não vou fazer por você, eu vou te abençoar ou não vou te abençoar, não importa o que eu sinto por você. Isso é bondade. O amor não arde em ciúmes, o amor não é ciumento, não é invejoso. O amor, o que é inveja? Eu ficar cobiçando o que é seu. Quem está me entendendo? O amor não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não procura os seus interesses, ou seja, ele não é egoísta. Isso é sentimento? É ser altruísta, é um sentimento? Eu pensar em você é um sentimento? Claro que não, irmãos, é uma escolha, é um comportamento com relação a você. Isso que é amor. É esse que é o mandamento. Quem está me acompanhando? Muito bem. Fala que o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é sentimento? Crer é um sentimento, tudo sofre é um sentimento, fica esperando, fica suportando aquilo, é um sentimento isso? Diga comigo, é um comportamento. Diga, é uma escolha. Deu para entender? Agora vamos dar uma olhadinha para o José, porque eu digo assim, irmãos, o segredo do José chegar no Egito, e vocês vão concordar comigo, foi o amor. Por que muitos de nós não temos chegado no propósito que Deus tem para nós? Deus me prometeu, mas não está se cumprindo isso. Será que a culpa não é minha mesmo? Não é? Porque, irmãos, o José, veja bem, o José poderia não ter ido procurar os irmãos, ou ele poderia ter obedecido o Jacó parcialmente. Ele poderia ter dito assim: bom, papai mandou eu procurar, ele mandou eu procurar em Siquém, eu fui lá, não achei, eu volto para casa. Mas ele ficou lá, irmão, procurando até achar. Quem está me entendendo? E foi porque ele achou que os irmãos colocaram ele no poço. E foi porque os irmãos colocaram ele no poço que ele foi enviado para o Egito. Amém? Muito bem, então vamos ver comigo aqui essas 3 coisas que é amor na vida do José. A primeira coisa, então, o José se sacrificou pelos seus irmãos. Então a Bíblia fala, nós acabamos de ler, o amor não procura os seus interesses. O amor não é egoísta. Então, veja bem, o José estava ali com o papaizinho dele, ele era o filho do papai, igual você. Quantos aqui são filhinho do papai? Eu também sou, filhinho de Deus, não é? E aí o José estava lá, o Jacó dava roupinha colorida para ele, não deixava ele trabalhar no campo, para não pegar sol, o bichinho, não é? Ele estava lá, mas irmãos, ele vai, obedece o pai,
Ele vai procurar o bem dos seus irmãos, porque olha o que o Jacó falou para ele. O Jacó falou assim para ele: vai agora e vê se vão bem os teus irmãozinhos, aqueles que te odeiam, aqueles que querem cortar a tua cabeça, aqueles que falam mal de você, não é? Então o José, ele se sacrifica, ele sai da zona de conforto dele para fazer o bem para as pessoas que estão querendo o mal dele. Tem alguém me acompanhando aqui? Isso é amor, irmão. Isso é amor. Então, a santificação é a prova da justificação. E o amor é a evidência de que eu estou me santificando. Você está praticando isso? Ok, queridos? Então, olha só, eu quero que você me acompanhe. Mateus 5,43 diz assim, olha: ouviste que foi dito, era a lei de Moisés: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não é uma coisa que a gente faz hoje? Não é? Então, tipo assim, a Bíblia diz isso no Antigo Testamento: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que era a lei. Eu posso odiar o meu inimigo, mas eu tenho que amar, eu sou obrigado a amar o meu próximo. Agora, olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que, esse verbo orai é imperativo, é ordem, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, ou seja, os ímpios que não conhecem a Deus, também o mesmo? Quem está comigo aqui, ó? Então presta bem atenção aqui, irmãos. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Deus. Como é que Deus faz? Ele manda chuva para você que é crente e para o satanista. Ele manda o sol para você que é crente. Ele manda o sol para o devasso perdido. Então Deus abençoa bons e maus, está na Bíblia. E a Bíblia diz assim, que se eu só amo quem me ama, eu só faço bem quem faz bem para mim. Eu não estou fazendo nada demais, porque até uma pessoa má é assim. Esses dias eu estava lendo do Pablo Escobar, que foi um dos homens mais cruéis, mais terríveis que já pisaram na face da terra. E conta-se dele, que quando ele foi capturado, ele estava com uma montanha de dinheiro, queimando dinheiro para aquecer a filhinha dele, que ele amava. Quem está comigo aqui? Então isso, irmão, amar uma pessoa que te ama é a coisa mais fácil do mundo. Até o Pablo Escobar faz. Agora, amar o seu inimigo e orar pelo que persegue você, agora você aprendeu, não é um sentimento, é um comportamento com relação a ele. É uma escolha que você tem que fazer. Você não pode controlar o que você sente por ele, mas você pode controlar a sua ação por ele. Eu não vou falar mal desse cara. Estou doido para falar, pastor. Eu fiquei sabendo que está falando de mim. Não, mas eu vou obedecer o mandamento do Senhor. Não é? Eu não vou falar mal, morde a língua. Não, um segredo, bebe água assim, ó. Faz assim, ó. Para você não falar mal do cara. Bebe água. Mas não engole. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa aqui do amor que o José pratica, qual que é? Fala aí para mim. Ele sacrificou pelos seus irmãos, não é? Ele sacrificou pelos... Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Como que nós conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! Quem quer ser crente ainda? Eu pensava que ser crente era só vir para a igreja para ser abençoado e receber a bênção. Não, irmão, se você é crente, se você foi justificado, você está se santificando. Se você está se santificando, a maior evidência disso é que você está amando com o amor ágape. Qual é a primeira característica do amor ágape? Fala aí. Sacrifício. Sair da zona do conforto, não é? O amor é paciente, não é? O amor é paciente. Muito bem.
a segunda coisa aqui que eu vejo na vida do José, por isso que ele chegou no Egito, que era o lugar do propósito dele. Grita aí comigo, José perdoou. Grita aí, o José sacrificou pelos seus irmãos. Agora grita aí, o José perdoou os seus irmãos. Voltando para 1 Coríntios, o amor não se ressente do mal, não é? O amor perdoa. O que é a palavra perdão? É perder. Então José era odiado pelos seus irmãos, mas ele os ama. Agora você entendeu o que é o amor, não é? E ele está disposto a ir ao encontro deles. Eu sei que eles não me amam, eu sei que eles me odeiam, eu sei que eu estou correndo risco, mas eu quero o bem deles, e eu vou lá, eu vou perdoá-los. Eu sei que eles já fizeram muita coisa errada contra mim, mas eu vou amá-los. Olha aqui para mim, eu acho muito linda aquela cena, né? Lá de Gênesis 45, quando José agora é um homem rico, na verdade o segundo homem mais rico do mundo, do planeta, um príncipe na verdade. Agora os irmãos dele que colocaram ele no poço, que tramaram a morte dele, irmão, estão na pior, estão passando fome, literalmente passando fome. Aí os irmãos do José chegam lá com ele, para pedir, não é, uma ajuda, para pedir para ele vender comida para eles. Só que eles não reconhecem o José. Primeiro que eles pensam que o José está morto, a essas alturas. Eles venderam o José, ele tinha aproximadamente 17 anos. Agora o José é um homem de 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, um homem bonitão, malhado nas academias do Egito, não é? Um cara, um príncipe, todo vestido, falando o idioma perfeito dos egípcios. Os caras nunca pensaram que era o José. E eles chegaram lá e se prostraram aos pés dele. Quando José na hora lembrou do sonho, os irmãos dele se prostrando aos pés dele, mas ele ficou na dele. Aí os caras contam toda a miséria deles e tal. Irmão, pensa, um cara desse, irmãos, ele podia se vingar ali, né? Mas ele perdoou. Sabe o que ele fala para os irmãos dele? Ele manda os caras se levantarem e fala assim para eles: olhem bem para mim, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Quando os caras ouviram isso, eles se jogaram de novo no chão, agora com medo de morrer, jogaram, misericórdia. José, não, pode ficar, fica, todo mundo em pé, todo mundo, levanta, aproximem-se de mim, Ele fala assim, não carreguem essa culpa, porque foi Deus que me mandou adiante de vocês, e agora eu vou cuidar de vocês, e da família do meu pai. Voltem lá e tragam o meu pai com todo mundo, porque eu vou colocar vocês na melhor terra do Egito. Pensa bem, irmãos, como é que é o nome disso? Perdão, amor. É a manifestação do amor comportamental, e não sentimental. Ele não deu flores para os irmãos, não é? Mas irmãos, ele agiu de forma a abençoá-los. Quem está comigo aqui? Olha o que diz aqui Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Tem alguém aqui que já foi perdoado por Deus? Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo que eu e vocês, que nós estamos endividados? Vocês estão entendendo que depois que nós fomos perdoados por Deus, nós perdemos o direito de ficar emburrado. Você pode até se irar. A Bíblia diz que vocês podem até se irar. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A ira, irmãos, é normal. É um dispositivo de defesa contra a indiferença. Imagina, eu vejo alguém sendo injustiçado, eu vou dizer, querido, meu amor, não faça isso. Eu quero é chutar o cara. Mas irmãos, eu não preciso guardar esse ressentimento na minha vida. Isso, eu posso decidir não guardar isso. Tem algum ressentimento na sua vida? É pecado, eu tenho que te dizer isso. Credo, pastor, como você está dizendo que não perdoar é pecado? Não estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós temos que perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E se eu não faço? Irmão, como que Deus me perdoou em Cristo? Meu Deus do céu, eu estava perdido nos meus pecados e delitos, não tinha como pagar essa conta. Como foi que Deus fez? Mandou o Filho dele para pagar a minha conta, não é? E me considerou justo. Pensa,
Agora pensa se eu tenho o direito de guardar um ressentimento, de não perdoar uma pessoa. Não tenho, não tenho. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Meu Deus do céu. Então veja bem, por que muitos não têm tido luz? O José era o cara que tinha luz, né? Ele via o futuro dele, ele tinha a visão aberta, ele se via como um grande líder mundial, ele tinha os olhos abertos, escuta bem, porque ele tinha esse coração que amava. Agora veja bem, o que nos impede de ver? As pessoas perguntam muito para mim isso: pastor, eu quero descobrir o meu propósito, me manda um livro aí. Eu indico alguns livros para o cara descobrir o propósito dele, vai ajudar. Mas se ele não estiver perdoando, ele está em trevas. Então ele está cego, ele não consegue ver, ele não consegue ter discernimento espiritual para saber o propósito dele. Por isso que ele não chega nunca. Quem está comigo aqui? Amém? Então vamos ver aqui, o que é que o José faz? Primeira coisa, fala aí para mim. Sacrifício, ok? Ele se sacrifica, não é? Ele não procura os seus próprios interesses, ele não é egoísta, é uma faceta do amor. Outra coisa, ele perdoa, o amor não se ressente do mal. E para a gente terminar, ok? O José estava comprometido com os seus irmãos. Grita aí, qual que é a primeira coisa? Sacrifício. Então ele não buscava os seus próprios interesses, ele não era egoísta, o amor não é egoísta. Segunda coisa, ele perdoou, o amor não se ressente do mal. Decido você nele, vou abençoar você, não é? Vou abençoar você. Isso eu posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso orar por você, ainda que eu não tenha vontade nenhuma de orar por você, mas eu vou obedecer a palavra. E o sentimento vem a reboque. O sentimento vem depois. Quem está comigo? Agora a terceira e última coisa, o José estava comprometido. Eu acho muito tremendo isso. Deixa eu terminar com isso. O José estava comprometido com os seus irmãos. Então lá, voltando para 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha para mim. Vocês consideram então Dotã um lugar perigoso para o José, sim ou não? Perigosíssimo. Porque Dotã estava longe do Jacó. Ali perto do Jacó ele estava protegido dos irmãos. Mas agora ele está completamente longe do Jacó, não é? Mas irmãos, o amor não contorna o perigo, ele cumpre até o fim o seu propósito. Nós temos que pensar, eu vou terminar dando o exemplo da aliança da Ruth com a Noemi. Porque isso é aliança, né, o que ela faz com a Noemi, né? Porque a Noemi é uma velha agora, uma mulher idosa, que pela lei não pode trabalhar, ela só pode mendigar o pão. Ela ficou viúva, a Noemi. Então a Noemi fala assim para as noras, né? A Ruth e a Orfa. E ela fala assim: olha, minhas filhas, eu estou velha, eu só posso mendigar o pão, eu vou voltar para a minha terra, e eu vou liberar vocês para vocês casarem de novo aqui em Moabe, voltarem para a casa dos pais de vocês. A Orfa diz: onde que eu assino, sogrona? E tchau. Mas a Ruth diz a si mesmo: não insista para que eu te deixe, e não me obrigue a não te seguir, porque aonde a senhora for eu irei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde a senhora morrer, ali eu vou ser enterrada. E outra coisa, e o Senhor me amaldiçoe, se outra coisa que não seja a morte me afastar da senhora. E lá vai, irmãos, a Ruth ajudando, seguindo uma mulher idosa que não podia dar nada para ela. Isso aqui é o amor sacrificial, é o amor comportamental. Ela não estava sentindo isso. Talvez o sentimento dela foi: vou voltar para a casa do papai, vou casar com o Joãozinho que sempre quis casar comigo desde a escola, não vou ficar viúva para sempre, eu vou resolver a minha vida. Talvez fosse esse o sentimento dela. Mas a atitude dela, o comportamento dela, quem está comigo aqui? A escolha que ela fez foi: eu não posso deixar essa mulher viajar sozinha, ela vai morrer no caminho, eu não dou conta, eu vou com ela. Não é? Irmãos, é impressionante. Tudo que aconteceu com José, aconteceu com a Ruth. Não é? O José, ele foi super abençoado por esse coração dele,
não é? Então, onde ele colocava a mão, prosperava. Foi trabalhar com Potifar, o Potifar ficou rico. Ele foi preso, chegou na prisão, transformou a prisão num lugar maravilhoso, não é? Onde o cara colocava a mão, prosperava. A bênção do Senhor era sobre ele. O próprio Potifar falou assim: eu reconheço que Deus é contigo, porque onde que você coloca a mão, prospera. Quem está comigo aqui? Então não é assim, sabe, irmãos? Rapaz, muita sorte desse José, né? Oh Deus, manda essa praga também para mim, quero ter sorte. Não, irmão, não é sorte. Não é sorte, é o amor, é a santificação. Eu quero ser santo, eu quero obedecer a palavra de Deus. E a primeira coisa, qual é o primeiro mandamento então aí, pastor? Fala aí. Quem quer obedecer a palavra de Deus? Quem quer ser santo? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Acabou. Toda a lei se cumpre nesses dois mandamentos. Então isso não é muito forte? Aí, irmão, lá vem a Ruth chega com a Noemi, elas arrumam um lugar para ficar, e a Ruth diz: sogrona, eu vou atrás de comida para nós, eu vou ver o que é que eu faço. E ela foi apanhar resto de alimento, resto de colheita no chão, que pertencia ao pobre. O que caía no chão, o agricultor não podia pegar, tinha que deixar para o pobre que vinha atrás dele. Então lá vem a Ruth. Irmãos, eu vou resumir a história. No final ela descobre que ela está num campo de um cara muito rico. Pensa bem, aí o cara chega lá milionário, chega no carrão dele lá, top das galáxias, não é? Chega lá de carro importado, de Ferrari. Quando ele olha para Ruth, ele se apaixona quer casar com a menina. É sorte isso? Não, irmão, é a recompensa do amor, é a recompensa da obediência, é a recompensa de cumprir o maior mandamento. Ela amou a sogra dela, isso que é amor. Quem está comigo aqui? E Deus honrou a Ruth. O Boaz casou com ela, eles tiveram um filho. O filho dele vai ser o avô do rei Davi. Pensa, o Boaz e a Ruth são os bisavós do rei Davi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então eu quero te desafiar hoje à noite. Sabe, irmãos, eu tenho falado isso, é isso que eu sonho, é com essa igreja que eu sonho, uma igreja que pratica o amor de Deus, não é? Eu quero uma igreja grande, uma igreja relevante nessa cidade, mas, irmão, se for só gente que compõe o negócio, que marca a frequência e que volta para casa do mesmo jeito que chegou, e que não é luz do mundo lá fora, e que não é sal da terra lá fora. Ah não, irmãos, não, eu não quero isso. Deus me livre disso. Eu quero uma igreja que é justificada, que é salva, para a gente se encontrar tudo no céu. Mas eu quero uma igreja que está se santificando, não é? Que está sendo transformada e que descobriu que a maior evidência da santificação é amar o próximo. E amar é sacrificar, né? Ou seja, não ser egoísta, perdoar, não guardar ressentimento, e é ter compromisso, ou seja, ser uma pessoa de aliança. Meu irmão, se você apertar na minha mão, já era. Quem está comigo? Vamos fazer uma aliança? Aperta aqui. Está feito? Tá. Sabe por quê? Porque eu tenho muito temor da Bíblia. E a Bíblia diz: uma aliança meramente humana, uma vez confirmada, não pode ser quebrada. Eu vou deixar um dever de casa para você. Vá para sua casa e procura na Bíblia. Domingo que vem você me mostra uma aliança que foi quebrada na Bíblia. Qualquer uma, não é? Pode ser a aliança que o filho pródigo quebrou com o pai dele, ou pode ser a aliança que o Joabe, o general do Davi, quebrou com ele. Pode ser qualquer aliança quebrada, qualquer uma. Aí eu quero que você traga para mim uma que a pessoa quebrou a aliança e não teve consequência nenhuma na vida dela. Traga para mim, ok? Para eu aprender com você, não é? Olha, ela não morreu, ela não ficou doente e ela não ficou miserável. Essas três coisas, traga para mim.
Se você achar e me trouxer, eu deixo você pagar o meu jantar domingo que vem. Você não vai achar. Não existe. Toda aliança que foi quebrada na Bíblia teve consequências terríveis, drásticas. Amém? Vamos ficar em pé.